Olá, aqui é Davi Querino, professor de arte terapeuta, psicanalista e analista comportamental DISC. Neste vídeo, irei tratar do tema Dia da Consciência Negra, luta contra o racismo. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, lembra a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. A data reúne diferentes ações de combate ao racismo e reacende o debate sobre a chegada dos negros ao país, a escravidão no Brasil e o racismo estrutural da sociedade. Sendo uma data tão significativa, é importante saber o que é e para que serve o Dia da Consciência Negra. Então, como surgiu o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra foi instituído durante o governo Lula através da Lei número 10.639. O documento inclui o tema História e Cultura Afro-Brasileira como componente curricular obrigatório das escolas brasileiras. E, além disso, instituiu o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Apesar da legislação reconhecer a data em 2003, a sua existência é bem anterior. Em uma pesquisa sobre a consciência negra, é importante saber que, em 1978, ativistas do Movimento Negro Unificado se reuniram em Salvador e acordaram que o dia da morte de Zumbi, 20 de novembro, seria celebrado como o Dia da Consciência Negra. A ideia era usar a data para relembrar a luta dos povos dos negros escravizados que se rebelaram contra o sistema escravista da época. Já em 2011, no governo Dilma Rousseff, por meio da lei número 12.519, a data foi oficializada como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A escolha da data, ela faz uma referência à morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes quilombolas do país. E aí, quem foi Zumbi dos Palmares? Então, ele é nascido em 1665, Zumbi dos Palmares comandou o Quilombo dos Palmares por quase 15 anos e liderou a resistência de milhares de negros contra a escravidão. Ele chegou em Palmares com 15 anos de idade e daí assumiu o comando do Quilombo após a morte do antigo líder, Ganga Zumba. E aí, durante sua liderança, Palmares enfrentou diversas batalhas para defender o território e também a liberdade dos negros no Quilombo. E aí, a importância do Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra é uma data muito importante, por quê? Porque, além de ser uma homenagem e reconhecimento da luta de Zumbi dos Palmares e seus companheiros no Quilombo, o Dia da Consciência Negra também é fundamental para evidenciar as desigualdades e violência contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade. E também é um dia de luta, um dia de ativismo. Para além de um momento festivo, a data ela proporciona a reflexão acerca do racismo e suas implicações na atualidade. Mas o que é o racismo? Então, a definição de racismo, de acordo com o dicionário, existem vários conceitos, mas sempre vai estar convergente com essa ideia do dicionário. O racismo
ele não possui uma definição concreta e predominante, né, como disse, vai depender da fonte que você pegar, né, que você for pesquisar, mas geralmente vai estar convergindo com os demais conceitos. Contudo, algumas instituições o definem e quase sempre os conceitos convergem. Segundo o dicionário Michaelis, racismo é a teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, ou seja, entre as etnias. Ou seja, a teoria ou a crença da ideia de que existe, né, uma etnia superior à outra. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, visto como pura e superior, de dominar a outra. Ou seja, essa ideia de que existe, né, uma raça superior e que ela tem o direito de dominar a outra. Essa seria a ideia do racismo. Preconceito exagerado contra pessoas pertinentes a uma raça, ou seja, etnia, diferente, geralmente considerado inferior. Então, esse preconceito exagerado, né, pertencente a uma etnia diferente, que muitas vezes as pessoas vão considerar como inferior. Então, isso é racismo. Atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos, também racismo. Já a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Tratado Internacional de Direitos Humanos, adotado pela Assembleia das Nações Unidas, define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Ou seja, de acordo com essa teoria aqui, né, da discriminação racial, então o que é que vem a ser a discriminação racial, o racismo, né? Toda essa forma, né, de distinção, de exclusão, de restrição, né, de reconhecimento de direito, né, de exercício de cidadania, dos direitos humanos, de liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, tomando como base, né, essa questão da raça, né, da nacionalidade, da etnia, é considerado racismo, preconceito racial, discriminação racial. O racismo reverso existe? Não. Racismo reverso não existe. Novamente, o racismo ele é caracterizado pela opressão de uma etnia com mais poder sobre a outra. Então, quando se concebe, né, de que racismo, que existe a ideia de racismo reverso, então parte-se da ideia de que o grupo que é desfavorecido está oprimindo seu opressor. Então, isso não tem nexo. Ou seja, se o grupo está sendo que é um grupo desfavorecido e que está sofrendo racismo e preconceito, como é que ele vai estar oprimindo quem comete o racismo ou preconceito? Então, não existe racismo reverso. Um grupo étnico que sofreu mais de 300 anos de escravidão, fazendo parte de um dos últimos países do globo a abolir a escravatura, fato que tem apenas 130 anos, certamente não teria a mesma força que seu opressor. Então, racismo reverso não existe. Além de que existe o conceito de escravidão moderna, relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercer
uma atividade contra a sua vontade mediante forma de intimidação. Então, repitam comigo: racismo reverso não existe. Os tipos de racismo. Assim como o racismo acontece de forma diferente para cada tipo de grupo ou indivíduo, também existem diferentes variações para essa prática, ou seja, para o racismo. Aqui vamos explicar brevemente cada uma dessas formas de racismo. Primeiro, temos o racismo cultural. Então, o que é o racismo cultural? O racismo cultural ele defende que uma cultura seja superior à outra. Pode ser exposto por meio de crenças, músicas, religiões, idiomas, afins e afins, tudo que englobe cultura. Então, a ideia do racismo cultural geralmente está aliada a essas questões das crenças, das músicas, das religiões. Então, geralmente, quem sofre muito o racismo cultural, né, é a cultura afrodescendente, né, a cultura negra que sofre muito esse tipo seja nas suas crenças, seja na música, seja na religião, seja nos idiomas. Então, as culturas que sofrem mais preconceito é a cultura afrodescendente. Racismo comunitarista, também conhecido como preconceito contemporâneo. Esse tipo de racismo acredita que a raça não é biológica, e sim vinda de uma etnia ou de uma cultura. Então, nessa ideia, eles acreditam o quê? Que o racismo, esse tipo de racismo acredita que a raça ela não é biológica, e sim é concebida através da cultura. Então, você não nasce, né, de uma determinada etnia, e sim ela é cultural. Então, esse tipo de racismo leva em consideração essa questão. Racismo ecológico ou ambiental, ela é praticado contra a natureza, ou seja, contra a mãe terra, afetando comunidades e grupos. Então, essa ideia, né, da desestruturação do meio ambiente, né, desfavorecendo as camadas sociais, como os quilombolas, os indígenas, né, o povo negro. Então, esse é o racismo chamado ecológico, que a gente percebeu, percebe frequentemente aqui no Brasil, principalmente de 2018 para cá. Racismo individual parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereótipos. Então, é uma atitude pessoal que a gente tem em relação a outra pessoa. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção, né, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, né, nos estereótipos que são reproduzidos, para que a gente não venha cometer nenhum tipo de racismo, preconceito e nenhum tipo de segregação, né? Então, o racismo individual ele parte, né, dessas atitudes, interesses e pensamentos pessoais, levando em consideração também os estereótipos. Racismo institucional. Então, ele é praticado por instituições e comprovado por números, dados e estatística. Acontece em lugares que os negros são marginalizados, trabalho, educação e etc. Então, o racismo institucional vai se dar da seguinte maneira: ele é institucionalizado na medida em que não são dadas as mesmas oportunidades, né, e que são dadas aos brancos não são dadas aos negros. Então, você vai perceber que em ambientes de trabalho vai ter a maioria, né, predominante, é claro, né, predominante de branco. E, infelizmente, isso acontece. Então, a menor parte dos trabalhadores são negros. E também vai depender da função, né?
Então, geralmente, função consideradas, digamos assim, é, funções em empresas consideradas tidas como relevantes, né? Eu queria outra palavra, mas no momento eu não estou encontrando, né? Toda função ela é importante, ela é relevante, mas a sociedade concebeu que teria cargos mais valorizados do que outros. E daí, infelizmente, nesses cargos mais valorizados, é, o povo negro ainda não tem acesso a esses cargos, né? São poucos os representantes, a representatividade negra nesses cargos. Racismo primário não conta com justificativas, acontece de forma mais psicológica e emocional. O preconceito. Então, o que vem a ser preconceito? A palavra preconceito se une o prefixo pré, que significa anterior, ao sufixo conceito, que remete o significado ou juízo. Então, preconceito é um substantivo abstrato que designa o que significa o ato de julgar, ou seja, de omitir-se omitir-se um juízo ou uma sentença sobre algo antes de acontecer-se o que se é julgado. Ou seja, de você julgar algo antes de você conhecer ou antes de que se aconteça. Então, o preconceito seria nessa ideia, né? Mas, né, o preconceito também vai se dar não só desse julgamento de porque não se conhece antes, mas na questão da exclusão, da discriminação, né, da não caracterização daquele povo, daquela crença, daquela cultura, né, de tentar tê-la como inferior. Preconceito e discriminação, apesar de socialmente, né, ligados, os termos preconceito e discriminação, eles têm significado diferente. Enquanto o preconceito, ele é um pré-julgamento, a discriminação é o ato de diferenciar, de dar tratamento diferente. Então, a discriminação ela é a ausência de igualdade ou a manifestação das preferências, causando cisões sociais entre os indivíduos. Ou seja, a discriminação é quando o indivíduo discrimina o outro. Ou seja, quando há essa ausência de igualdade, ou quando há uma manifestação do indivíduo em relação às suas preferências, em relação a outros indivíduos, e tentando descaracterizá-los. Então, essa é a discriminação. Nesse sentido, a discriminação ela pode ser uma manifestação do preconceito. Então, o preconceito sempre vai estar imbuído da discriminação, certo? Entenda que nem sempre preconceito é visivelmente discriminatório, certo? Às vezes, as ações discriminatórias, elas aparecem assim nas entrelinhas, né? Com pouca visibilidade. Esse é o caso do racismo, certo? Do racismo estrutural, que muitas vezes é, aparece de uma forma sucinta, certo? Não é uma forma tão escancarada, mas causa, né, pequenas ações discriminatórias contra as pessoas negras no cotidiano e vai aumentando significativamente. Muitas vezes esse racismo é propagado inconscientemente por quem o pratica, mas é propagado de forma consciente também. Na maioria das vezes é consciente. A lei contra o racismo no Brasil. Então, o racismo tem sua publicação na lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e a injúria racial
está expressa no artigo 140, no terceiro parágrafo do Código Penal. Segundo especialista, a maior parte dos casos de discriminação racial é enquadrada no artigo 140 do Código Penal, do Decreto-Lei número 2.848/40, como injúria, que prevê punição mais branda. Então, como prevê punição mais branda, geralmente, né, a depender, é claro, né, de quem esteja recebendo lá a denúncia, ou que esteja à frente do caso, né, de discriminação, de racismo, vai enquadrar como discriminação racial, por se tratar de uma punição mais branda. Veja que injustiça, né? Mas daí eu não coloquei aqui na lei do crime de racismo quanto tempo, né, de reclusão, porque é, a lei, né, o Código Penal, ele é um pouco complexo, né? Então, como eu não sou especialista em direito, né, eu sou da área de educação, eu estou apenas passando a informação da lei que trata, que criminaliza o racismo. Então, o crime de racismo é uma dessas formas de violação dos direitos e das liberdades individuais. E, dessa maneira, é por meio do inciso do artigo 5º da Constituição Federal que ele é definido como crime. Então, racismo é crime. O Congresso Brasileiro, em 3 de julho de 1951, aprovou a Lei número 1390, que tornava contravenção penal a discriminação racial. Então, a discriminação por raça ou cor. A criação da lei Afonso Arinos serviu para trazer à tona o tema racismo, para alertar a sociedade que racismo era crime e é crime. Mas e minha liberdade de expressão? Né? Alguém pode dizer assim, a gente sempre escuta, né, alguém dizer assim, mas minha liberdade de expressão. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Preconceito, discriminação, racismo e discurso de ódio não é liberdade de expressão, é crime. Liberdade de expressão não é violar o direito de outras pessoas. Racismo é crime. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo, só precisa ser humano. Então, todas as lutas, né, sociais, os movimentos sociais, então seja o movimento negro, outros movimentos sociais, não precisa você ser exatamente, né, negro ou LGBTQIA+, né, para você defender essa causa, né? Ou feminista, né? Ou mulheres para você defender o feminismo, por exemplo. Né? Então, é preciso apenas ser humano, né? Você defender o direito de todos e que as pessoas não discriminem umas às outras, não tenham preconceito, porque só quem sabe a dor da discriminação e do preconceito e do racismo é quem já passou por essas questões. Então, nós somos diferentes porque cada pessoa ela é única, mas, no entanto, também nós somos iguais em termos de direitos e também de deveres, né? Diante da lei, nós temos os direitos iguais. Então, não podemos conceber, né, que alguém tenha uma ideia de que ele é superior a outra pessoa, né? Que ele tem o direito de destratar outra pessoa só porque acha outra pessoa diferente dela. Então, isso é inconcebível. Então, que aprendamos, né,
a cada dia a sermos melhores pessoas, né? Melhores seres humanos, e que aprendamos a tratar o outro com respeito. E aqui nós temos as referências. Então, esta é a última aula, né, que estamos tratando sobre as habilidades socioemocionais e sobre esses temas, né, que trata, né, da questão do respeito, né, da convivência, da questão social, né, da questão também das emoções. Então, esse é o último vídeo que trata dessas habilidades, e daí eu encerro esse vídeo, né, a seguinte, é, com a seguinte palavra, né? O respeito. Como eu havia dito, né? Respeito é a base de tudo. Então, respeitar o outro é respeitar a si mesmo.